Carlos Rodrigues, Rádio Central, Mesquita, bom dia. Eu queria que você desse sua opinião, né, sobre alguns fatos que aconteceram nos últimos dias envolvendo companheiros de time de vocês, né, flagrados em balada, enfim, sem distanciamento, sem máscara, infringindo todas, podemos dizer assim, as regras de distanciamento social, que gerou uma repercussão muito grande. Você é um cara que está voltando agora por conta da Covid, né? Imagino que tenha sido um momento complicado para você. Como é que o grupo vê toda essa situação e o comportamento desses companheiros? Boa tarde, Carlos. Isso é uma questão interna que a diretoria já se pronunciou. Então, não tenho muito o que falar. E como fica a motivação para essas últimas 3 rodadas, né? Com a vitória do Juventude no sábado, vocês estão a 7 pontos do G4. Matematicamente, existe uma ínfima possibilidade, mas virtualmente o Guarani já não tem chance alguma de buscar esse acesso para a Série A. Como é que fica a motivação? O Guarani vai ser meio que um fiel da balança agora, né? Tem Vitória que está brigando para não cair, o Avaí com uma chance pequena também, e o Juventude, né, que pode entrar na última rodada já com acesso, ou então brigando pela 4ª vaga. Como é que fica a cabeça de vocês para essas últimas 3 rodadas? A nossa profissão é ser jogador de futebol e a gente está aqui por amor. Então a gente vai, enquanto houver esperança, a gente vai lutar até o fim, né? E pode esperar um Guarani aguerrido, buscando os 3 pontos em cada um dos jogos, né? Para conquistar a melhor posição possível, né? Para terminar bem na tabela. Regis Melo, Globoesporte.com. Ainda em cima dessa questão do coronavírus, Gabriel, eu queria que você contasse pra gente como foi seu período de afastamento, se você teve algum sintoma, como que você está se sentindo agora e como que foi ver de fora o time cair, né, perder esses pontos nessa reta final tão decisiva do campeonato. Então, eu passei, os dias isolado, né? Eu tive, graças a Deus, os sintomas, menos graves, né? Tive dor de cabeça, né? Perdi o olfato e o paladar, né? Mas isso questão ali no primeiro e segundo dia, tive um mal-estar, mas os restantes do dia eu passei bem, né? E fico feliz em poder estar voltando, agora eu estou melhor, recuperado, né? Pronto para ajudar o Guarani. E vi com muita torcida, né? Torcendo pelos meus companheiros para que desse o máximo possível, e eles deram, né? O máximo possível. O resultado não veio, né? Mas cabeça erguida para continuar, né, bem no campeonato, para terminar bem na tabela. Marco Guarizo, Rádio CBN. Gabriel, como que você viu o Lucas Cardoso, né, o 4º goleiro do elenco, apesar do resultado da derrota de 4-0 para o Cuiabá, ter feito tantas defesas importantes ali? É mais um jogador nessa concorrência aí, já que você assumiu a posição titular, depois que o Jefferson e o Rafael Pim foram testados também? Então, muito feliz, né, pela estreia do Lucas, né? Ele foi muito bem, fez boas defesas, né? Então, nós temos um grupo de goleiros que é um grupo muito concorrente, né? Um está sempre ali na sombra do outro, e isso ajuda a manter o alto nível. E foi isso que aconteceu com o Lucas, né? Graças a Deus ele estava preparado, fez um bom jogo. E sim, é mais um para a concorrência, porque quem está dentro do grupo do Guarani está sempre brigando para jogar, né? Sempre buscando sua vaga e sua oportunidade. Gabriel, a gente viu o time do Guarani com 13 jogadores lá em Cuiabá, né? Muitos sem condições, voltando da Covid. Você acha que isso pode acontecer com você também? E se me permite emendar, qual a sua opinião sobre o que aconteceu ontem com o Avaí, quando descobriram no intervalo que o Valdívia estava jogando com Covid? Então, né, o que aconteceu lá em Cuiabá foi algo de indignação nacional, né? Muito triste, né, que o amor pelo próximo ali ficou em segundo plano e interesses, né, pessoais, não sei, né, falaram mais alto, né? Então, a indignação total de todo o Brasil, né, essa é a minha resposta. E o que aconteceu no jogo do Avaí, né, é questão de protocolo, né, isso foge do nosso alcance. Então, a CBF que tem que conduzir a situação, né, os times que estão envolvidos, e dar continuidade. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Gabriel, o Guarani tem 3 jogos para terminar o campeonato e a pergunta é: onde encontrar motivação para terminar de forma honrosa uma competição onde o Guarani saiu da condição de um time pré-rebaixado para um time que chegou a brigar para ficar entre os 4 melhores da competição? Então, a motivação é justamente a sua pergunta, né?
Nós saímos de lá, né, da zona de rebaixamento e chegamos agora, faltando 3 rodadas, lutando pelo acesso. Nossa motivação é essa, o trabalho, né? Chegamos até aqui com merecimento, então isso que nos motiva, né? O trabalho que nós temos feito. Então vamos buscar até o fim, né? Que eu falei, enquanto houver esperança, nós teremos a chance do acesso, mas é isso, buscar terminar da melhor maneira possível. Gabriel, e a outra pergunta tem a ver com o seu futuro, né? A gente sabe que você renovou o contrato, vai ficar no Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. Como é que você reagiu à renovação deste contrato com a equipe do Guarani e quais as perspectivas que você vê em relação ao seu futuro na equipe? O trabalho está sendo bem feito, né? Estamos plantando as boas sementes e pode ter certeza que o Guarani vai colher bons frutos futuramente, né? A expectativa é a melhor possível, né? Porque a gente tem um grupo muito bom de trabalho, né? Juntamente com toda a comissão. Então a expectativa é de conquistar, né, títulos, né, em 2021, buscar por títulos, né? E fazer um 2021, né, de muita alegria para a torcida bugrina, né? Porque esse grupo merece, essa torcida merece, esse clube merece. Então, um 2021 de muito sucesso, de muita alegria, né, para todos os bugrinos. Vinícius Barel, Rádio Brasil. Gabriel, gostaria que você me falasse sobre a sensação do atleta ao retornar da Covid-19, principalmente se tratando da parte física. Há uma dificuldade em relação a isso? Então, a gente fica 8 dias ali, 10 dias em isolamento, o que nos causa uma perca de ritmo, né? Eu vou falar de mim, né? Eu voltei, eu não senti muito, né, na carga aqui do ar, nessa questão física, né? Mais questão de ritmo, de treino, assim, que vai perdendo um pouco, né? Então, com o passar do tempo, assim, com os treinos, né, voltar a buscar o ritmo para poder ajudar o Guarani. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, Gabriel. Gostaria que você falasse ainda sobre o seu retorno da Covid-19. O presidente, na última entrevista que ele concedeu, ele até comentou, né, que após os 10 dias de isolamento dos atletas, seria interessante se tivesse mais uns 5 dias, na opinião dele, para o atleta conseguir se recuperar um pouco na questão física. Qual que é a sua opinião com relação a isso, você que está voltando agora? E também te pergunto se você já está preparado para poder jogar aí as próximas partidas pelo Guarani. Então, importante, né, voltar e ter o ritmo de treino, que isso a gente perde, né, com a medida que a gente vai ficando parado. Então é importante voltar e ter uns treinos antes dos jogos para readquirir esse ritmo. E sim, estou preparado para voltar, poder ajudar o Guarani a buscar as vitórias e terminar da melhor maneira possível o campeonato. Gabriel, o próximo jogo é contra o Vitória, a equipe que está buscando sair da zona de rebaixamento, e o Bugre, que busca o acesso à Série A. Uma partida que promete ser muito disputada. Para você, como vai ser esse jogo? Como você vê esse confronto da próxima quarta-feira? Como mais uma final, né? Como nós vimos todos os jogos que fizemos. Contra o Vitória será mais uma final, né? Como você falou, ainda estamos, né, em busca do acesso. Enquanto houver esperança, a gente vai lutar até o fim. Porque aqui nós somos um grupo de trabalhadores, então, que amamos o que fazemos, então temos que buscar até o fim com esperança, né? E muito trabalho. Então vai ser mais uma final, um jogo difícil, como você falou, e vamos buscar, né, sair com os 3 pontos na quarta-feira.